colheita, sabe quando você vê uma grande plantação de frutas e a melhor fruta, a gente chama aqui as seletas, né? As selecionadas. Naquela época eles davam o nome de primícias. Era aquilo que eles ofertavam a Deus por aquilo que eles tinham colhido. Era o fruto do trabalho deles. Então eles colhiam os melhores frutos, que eles chamavam de primícias, e naquela festa de Pentecostes, porque festa de Pentecostes, na sua originalidade, quer dizer festa das colheitas. Naquele dia, eles, numa grande festa, eles ofertavam para Deus aqueles frutos. Eles ofertavam no templo do Senhor aqueles frutos. Acontece que naquele dia, exatamente 50 dias depois da ressurreição de Cristo, os judeus estavam celebrando a festa de Pentecostes e aconteceu uma coisa extraordinária no meio daqueles homens. Eles estavam reunidos obedecendo uma ordem de Jesus, e a Bíblia vai dizer para nós que veio de repente do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. A Bíblia vai continuar dizendo que de repente apareceu umas línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. Esse foi um sinal visível do poder de Deus que estava acontecendo naquele lugar. Hoje em dia, quando a gente vai festejar Pentecostes, a gente vê assim, nas paredes, né, ou no dia de Crisma, que é o dia que a gente pede o batismo do Espírito Santo, a gente vê uns cartazes com umas línguas de fogo, a gente vê uns cartazes com uma pombinha, isso tudo para representar a presença do Espírito Santo. Mas naquele dia de Pentecostes, de fato, apareceu línguas de fogo. E essas línguas de fogo, elas se repartiam. Você consegue imaginar essa cena? Se repartiam e repousavam sobre a cabeça de cada um deles. E vai dizer a Bíblia que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito concedia que eles falassem. Depois daquele acontecimento, aqueles homens ficaram extasiados. Quem já bebeu um pouco mais da conta pode ter assim uma noção de qual foi a noção que as pessoas que estavam de fora tiveram de ver aqueles homens. Porque quando eles saíram, eles falaram assim: mas como que podem eles estar embriagados a essa hora do dia? Era no comecinho do dia, por volta das 9 da manhã, e eles já estão cheios de vinho doce, porque a sensação que passava ao ver aqueles homens é que eles estavam embriagados. Depois daquele acontecimento, eles extasiados dessa presença maravilhosa, Pedro então, que estava morrendo de medo, que há poucos dias atrás havia negado Jesus 3 vezes, ele toma a frente da situação, se torna um homem corajoso, vai à frente do povo e começa a anunciar o reino de Deus. E esta foi a palavra que Pedro utilizou para fazer o seu primeiro discurso. Ele dizia assim, depois você pode ler tudo lá em Atos dos Apóstolos, mas ele dizia assim: não estamos embriagados de vinho doce, como vocês pensam que nós estamos, mas hoje se cumpriu aquilo que foi previsto pelo profeta Joel. Depois disso acontecerá que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. É isto que está acontecendo com a gente hoje. Depois do discurso de Pedro, nós vemos o resultado. Mais de 3.000 pessoas aderiram ao cristianismo que estava nascendo ali, a igreja estava nascendo ali. E depois disso a gente sabe de toda a história da igreja que nasce em Pentecostes.
O que a gente pode tirar para a nossa vida hoje? Nós celebramos a Páscoa, depois nós celebramos a Ascensão do Senhor. Na sequência, então, nós, durante os 40 dias ainda ficamos celebrando a Páscoa. E agora, 50 dias depois da Páscoa, porque é domingo agora, a igreja celebra a festa de Pentecostes. O que isso significa para nós, irmãos? Isso significa uma coisa maravilhosa. Porque aquilo que nós vivemos todos os dias, hoje a igreja quer celebrar de uma maneira maravilhosa. E a palestra de hoje, a pregação de hoje que nós estamos fazendo durante essa novena de Pentecostes, fala sobre a infusão do Espírito Santo. Então hoje é o dia de nós pedirmos o batismo no Espírito Santo. Não porque só hoje nós devemos pedir o batismo no Espírito Santo, mas porque hoje é um dia especial para nós. Hoje é um dia onde nós queremos fazer com que a cultura de Pentecostes, e deixa eu dizer que somente essa cultura será capaz de transformar toda a humanidade, é que vai poder transformar a história da minha e da sua vida. Foi assim que aconteceu comigo. Eu sou católica desde o meu nascimento. Os meus pais me levaram muito bebezinha para ser batizada. Eu fui introduzida na igreja. Com 11 anos eu fiz a minha primeira Eucaristia. Com 15 anos, com 14 anos eu fui crismada. Mas nada diferente tinha acontecido na minha vida. A minha vida era vazia e sem sentido. Até um dia que eu fui apresentada ao Espírito Santo. E eu não entendia nada de igreja, eu não entendia nada da Bíblia, eu não entendia nada, apesar de ir na missa. Eu não entendia nada, parecia que era um véu que estava sobre os meus olhos. Não foi assim com você também? E alguém lá na frente falou assim: levante as mãos e peça ao Espírito Santo. Eu falava: meu Deus do céu, como é que vai acontecer isso? Como é que o Espírito Santo vem morar dentro de mim? Como é que é? Como é que se dá isso? Como é que Deus? Porque a gente entende que o Espírito Santo é Deus. Como é que Deus vai vir morar dentro de mim? Eu não entendia nada, mas aquele amor, aquele ambiente foi me seduzindo, e eu posso dizer como profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Prontamente eu levantei as minhas mãos e pedi: vem, Espírito Santo. E essa é a única condição para se receber o Espírito Santo: pedir. Aí você pode dizer assim: mas eu sou tão pecador. Nossa, eu preciso me confessar primeiro. Eu preciso primeiro buscar os sacramentos. Eu preciso primeiro fazer isso. Eu preciso me acertar com alguém. Eu preciso pagar uma dívida antes de pedir o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo sopra aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. A Bíblia vai dizer para nós que a gente ouve o ruído, mas a gente não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Quem somos nós aqui para julgar que alguém é ou não, ou que alguém está ou não preparado para receber o Espírito Santo? Ninguém de nós. Porque eu posso tirar isso por mim. Quando eu cheguei naquele encontro, a minha vida estava no fundo do poço, literalmente. Eu era a maior pecadora daquele lugar, mas eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. E aí eu posso dizer para vocês que a minha primeira experiência com o Espírito Santo foi algo maravilhoso. Porque eu pedi o Espírito Santo, mas naquele momento eu não senti nada. Eu não senti arrepio, eu não senti tremor, eu não senti arder o meu coração, não senti tremor nas pernas, eu não repousei, não senti nada. Mas eu acreditei.